E aí ontem ele estava falando de Benjamin Netanyahu começando a sentir a pressão, primeiro porque tem uma tentativa ou uma sugestão aí de antecipação das eleições em 2 anos, só isso, e agora também a pressão do Biden por abertura de corredores humanitários, né, para entrada de ajuda na faixa de Gaza. Antes não dava e de repente agora dá, para que essa ajuda entre na faixa de Gaza, né, Eduardo Frumento? O discurso do Biden endureceu, né? Essa que é a verdade. Ontem teve uma ligação do Biden com o Netanyahu, eles conversaram por cerca de 30 minutos e, de acordo com o comunicado da Casa Branca, o Biden cobrou aí medidas específicas, concretas e mensuráveis para melhorar a situação humanitária, principalmente no enclave palestino. O comunicado da Casa Branca diz ainda que durante esse telefonema foram discutidas mudanças necessárias para a manutenção do apoio americano a Israel. É a primeira vez aí que a gente vê falas tão fortes dos Estados Unidos, que são o principal parceiro de Israel, defendem Israel aí principalmente no Conselho de Segurança, bloqueando uma série de resoluções contra o Estado judeu. A gente lembra que na semana passada, né, na verdade há 2 semanas já, o governo americano se absteve da votação de uma proposição que pede um cessar-fogo imediato nessa região, né? Foi uma proposição aí feita por Moçambique e pela primeira vez os Estados Unidos não vetaram. Tem esse poder de veto, não vetaram, se abstiveram e por isso essa foi a primeira resolução que passou lá pedindo um cessar-fogo imediato. O Benjamin Netanyahu diz que o Hamas está dificultando um acordo, diz que não vai liberar todos os reféns, que não tem informações concretas sobre isso, mas está sendo cada vez mais cobrado, principalmente com relação à crise humanitária no enclave palestino. São 2,5 milhões de habitantes que estão à beira da fome, de acordo com a ONU, principalmente aqueles que estão mais ao norte da faixa de Gaza. E ontem, o gabinete do primeiro-ministro israelense anunciou justamente depois dessa ligação com o Biden a abertura de pelo menos 2 novos pontos de entrada de ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Coincidência, né? Coincidência, exato. Depois de uma conversa dura, né? Algumas medidas já sendo colocadas à disposição aí dos palestinos. Teve a abertura de um ponto de passagem em Erez, que fica ali no norte da faixa de Gaza com Israel, e também a abertura de um porto, a liberação de um porto para entrega também de ajuda humanitária, agora liberado por Israel. Ainda é pouco, não tem nada falando sobre cessar-fogo, mas as negociações continuam por lá e esse endurecimento no discurso dos Estados Unidos é algo que, ao que parece, começou a preocupar Benjamin Netanyahu, que está cada vez mais pressionado. A gente lembra, os protestos contra o governo dele têm aumentado cada vez mais, a população tem pedido uma solução não só para a guerra, mas também uma dissolução do governo, e ele tem uma base que não é totalmente favorável no parlamento. O Netanyahu diz que neste momento não pode convocar uma nova eleição, porque isso levaria o país a uma inação por um longo período, enquanto ainda está disputando uma guerra. O Netanyahu insiste também numa ação militar na região de Rafah, no sul da faixa de Gaza, que é algo que preocupa muito não só os americanos, como a comunidade internacional, né? 1,5 milhão de pessoas estão nessa área, a única área que ainda não teve uma operação terrestre de Israel no enclave palestino, e se teme um banho de sangue, basicamente, se as forças israelenses entrarem ali nesse local. A gente lembra que o endurecimento do discurso americano aconteceu depois da morte de cidadãos americanos que estavam num comboio de ajuda humanitária que foi bombardeado por Israel no início da semana. Pois é, aí eu vou citar mais uma vez o nosso colega Rodrigo Alvarez, que recentemente fez uma reportagem sobre ditadores e regimes absolutistas, e ele falava sobre como esses caras gostam, né, quem quer ficar no poder por muito tempo, gosta de situação de guerra, porque você abre um estado de exceção, né, precisa estar ali, precisa ter um líder forte para conduzir, e as leis, enfim, são diferentes nesse período em que há conflitos. E aí, é isso, né? A gente tem que lembrar que no início da semana também, como se já não tivesse problemas suficientes no quintal de casa, o governo israelense, ao que tudo indica, embora não confirme oficialmente, participou, né, de uma ofensiva na Síria, no consulado do Irã, e o Irã está prometendo uma resposta. Que resposta será essa? Ninguém sabe, mas é um conflito que tem aí preocupado, aumentado as tensões, tanto é que o petróleo já está atingindo $90 o barril, atingiu o maior valor desde outubro.
justamente o início da guerra, é uma situação complicada por lá. Só para citar também os nossos ouvintes, que sempre que a gente fala sobre manifestações contra Netanyahu, tem muita gente que escreve falando: vocês estão distorcendo a notícia, porque esses protestos são pela liberação dos reféns. Também pela liberação dos reféns, mas antes do início dessa guerra, né, da declaração da guerra de Israel contra o Hamas, já havia manifestações contra o Netanyahu. Né? Isso já vinha acontecendo em Israel. Então é importante a gente ressaltar que sim, é pela liberação dos reféns, mas também pedindo a saída do Netanyahu. Tanto que acamparam em frente ao parlamento israelense e os protestos estão se aproximando cada vez mais da casa do Netanyahu. Não é unicamente para a liberação dos reféns. Claro, essa é a pauta principal, ninguém quer que os reféns fiquem lá, são 100 ainda que estão na faixa de Gaza, em condições que ninguém conhece, com abusos humanitários também com essas pessoas, mas já existe sim uma pauta bem clara contra o primeiro-ministro de Israel. Obrigada, viu, Frumento? 8h27.